Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Entrando agora em sua casa com este programa, para que nós possamos juntos entregar ao Pai as nossas vidas e os nossos corações e assim fazermos a experiência de filhos e filhas muito amados dele, pois ele tem para conosco um carinho, um amor imenso e quer que cada um de nós cresça cada vez mais. Como todo pai, toda mãe se orgulha de seu filho quando ele vai se tornando evidente, né, nos estudos, no trabalho, assim nós também vamos sendo cuidados pelo Pai e vamos crescendo na sua graça. O Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 13, nos diz o seguinte: Jesus fala mais vezes da importância da fé que da observância da lei. É nesse sentido que devemos compreender as suas palavras, quando, encontrando-se à mesa com Mateus e outros publicanos e pecadores, disse aos fariseus que o acusavam por isso mesmo: ide aprender o que significa: prefiro a misericórdia ao sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Os fariseus e os escribas, né? Eles criticavam Jesus porque Jesus ia atrás dos pecadores, ia atrás daqueles que eram tidos como os pecadores, os que estavam manchados pelo pecado, e Jesus vai responder de forma a formar também os discípulos e também a formar a consciência deles, porque eles achavam que aqueles que cumpriam a lei, pagavam o dízimo, rezava tantas horas por dia e sei que lá, eram os justos, eram os puros, né? Esses não tinham pecado. E ao passo que os outros não eram puros, eram pecadores. Mas Jesus vai dizer que ele não veio para os justos, mas sim para os pecadores, né? Não veio para os santos, mas sim para os pecadores. Nesse sentido, ele coloca uma distinção entre um e o outro. Embora os justos, como eles entendiam, né, não Jesus, mas os interlocutores deles, eram aqueles que cumpriam a lei, né, seguiam os mandamentos, fazia tudo certinho. E que ele vai dizer que vocês pagam o dízimo e tudo, mas faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, né? Vocês rezam no templo, mas no coração de vocês está uma série de maquinações, de pecados. Jesus vai denunciar, né, aqueles que cumprem as leis, mas não vivem as leis que eles cumprem, não vivem de forma justa e honesta. Todo homem é pecador, diz a Sagrada Escritura, e isso eles não poderiam negar, mas eles se achavam os justos, os que faziam tudo direitinho, não tem nada de errado. Mesmo aquele jovem rico, que quando Jesus pergunta para ele, cumpre os mandamentos, ele diz: Senhor, eu observo isso desde a minha infância. E aí Jesus diz: se você quer ser perfeito, então vai, vende tudo que tem e dá aos pobres e terá um tesouro no céu. E o jovem sai triste porque ele tinha muitos bens, né? Ele era um homem bom, que Jesus olhou com alegria para ele, mas no coração dele tinha algo que o ainda aprisionava, que eram os bens. Ele estava perfeito, né? Vamos dizer assim, né? Mas só faltava aquela coisinha ali para completar, né? Às vezes nós somos perfeitos em muitas coisas, nós somos justos em muitas coisas, mas tem uma coisinha que nos amarra. E Jesus veio justamente para desamarrar essa dificuldade que nós temos para atingirmos a perfeição. E a misericórdia que ele nos apresenta, prefiro a misericórdia ao sacrifício. Eu prefiro a compaixão do que a condenação, do que a morte, que o sacrifício é morte, né? Oferecer sacrifício a Deus, né? Ou sacrificar a pessoa que está em pecado. Ele prefere a misericórdia.
E a misericórdia é fruto da fé. A fé em Deus. Fé, essa palavra tão pequenina, mas que tem um sentido forte, profundo, de acreditar em Deus, crer em Deus. A fé é essa adesão a Deus, adesão de que aquilo que Deus diz é verdade, aquilo que Deus propõe é concreto, de forma que a pessoa, né, se salve pela fé, porque ela acredita em Deus, acredita no perdão dele. E acreditando no perdão dele, ela se apresenta como pecadora e assim recebe o perdão, e confessando os seus pecados. Eu não vim para chamar justos, mas os pecadores. Quer dizer, aqueles que precisam de purificação, aqueles que precisam de restauração. E a fé, ela entra pelos ouvidos. Por isso que a necessidade de ouvir a palavra de Deus, de ouvir o Evangelho, tanto que ele é proclamado, né? A proclamação do Evangelho, ele é falado, ele é lançado para que entre nos nossos ouvidos. E entrando nos nossos ouvidos, nós tenhamos o entendimento da palavra que Deus está dando para nós. E esse entendimento nos leva a uma aceitação, uma acolhida da palavra que me está sendo dada. Porque quem está dando essa palavra é Deus. Essa palavra é de Deus. Então é uma palavra que tem força de transformação na minha vida. Então a fé, ela entra pelos ouvidos e processa aqui no nosso intelecto e desce até o nosso coração. É uma fé perfeita, porque chegando ao coração, todo o nosso ser está iluminado pela palavra de Deus, está embebido dessa vida nova que Deus trouxe. Uma vez um pregador disse que a fé ela só vai atingir a perfeição em nós quando ela chega no nosso bolso, que a gente tem que dar alguma coisa de nós, né? Dar algo, né? Desfazer-se de algo. Então esta fé ela só atinge a perfeição quando chega no nosso bolso. Mas nem por isso, né, nós não vamos deixar de fazer as coisas conforme Deus nos propõe, conforme Deus nos coloca no nosso coração. Pela palavra de Deus, Ele revela o seu amor, a sua misericórdia. E nós respondemos essa palavra com fé. Tanto que Paulo fala que é pela fé que nós somos salvos, não é pelas obras. Nós vamos fazer obras boas, sim, mas diante de um ato de fé. Aí sim, eu mudo a minha vida. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé, né? Até Jesus vai responder, se tivesse fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, né? Você seria capaz de mover essa montanha ou esta árvore daqui para lá. Isso significa que quanto mais nós acreditarmos em Deus, mais obras nós somos capazes de fazer. E mais coisas extraordinárias e ordinárias vamos fazer também. No sentido de promover o bem, no sentido de promover a vida, no sentido de promover a união mais profunda ainda do homem com Deus. Porque é ao acreditar em Deus que nós recebemos o perdão dos pecados. Jesus, em muitos encontros com os seus discípulos e com as pessoas, né, ele pedia isso. Crês que eu posso fazer isso? Crês no Filho do Homem? Creio, Senhor. E através da fé, ele recebia o perdão, ele recebia a cura de que precisava. E nós também, né, podemos pedir a Deus esse dom da fé. De acreditar em Deus. Misericórdia que eu quero, né? Compaixão é o que eu quero. Deus tem compaixão. Se nós cremos em Deus, nós somos redimidos e salvos, porque Ele nos deu o Seu Filho Jesus para curar a todos nós. Vamos colocar nas mãos do Pai das Misericórdias esse nosso coração. Vamos pedir a Deus que aumente a nossa fé. E vamos nos dispor também a Deus, a graça do Espírito Santo, para que o nosso interior, o nosso ser todo, acredite mais, se disponha mais à graça de Deus e assim termos uma fé mais sólida, mais firme. Vamos rezar e pedir ao Pai. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos nesse momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança ao vosso santuário.
Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. E desça sobre vós, sobre a sua casa, a sua família, a bênção do Deus rico em misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.